Boa noite, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão sobre o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Carol está com uma nova foto, né? Boa noite, Jéssica, seja bem-vinda. Nós estamos iniciando mais uma noite de reflexão do livro, a Jéssica, não sei se ela já conhece ou não, é o Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E nós já vamos fixar o comentário aqui, para que a gente possa acompanhar. Uma mensagem hoje que eu acho uma das mais importantes para a nossa vida. As mensagens das mais importantes para a nossa vida, que a gente tem que trabalhar constantemente. Perdoa sempre. Enquanto isso, eu vou mandar os aviõezinhos para os nossos amigos que costumeiramente estão conosco, que a gente vai estar avisando a eles, né? E aí a gente vai dar início daqui a pouquinho às nossas reflexões. Em um momentinho só nós já vamos dar início. Vamos dar uns recados também. E assim nós vamos seguindo, né? Nós vamos seguindo a nossa caminhada. Ótimo, tá feito. Ah, você não conhece esse livro, Jéssica? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou explicando a você. Na verdade, começamos assim a fazer algumas lives no dia 9 de dezembro sobre esse livro Escalada de Luz. E as lives estão todas salvas no IGTV. E também eu tenho o canal do YouTube, que é com o mesmo nome, Reflexões Aloísio, onde estão, boa noite Livinha, tudo bem? Onde estão, além dessas lives que nós estamos fazendo, boa noite Ucimara, nós temos também, viu Jéssica, nós temos lá mais de 20 palestras de Jerônimo Mendonça, são palestras gravadas em áudio, porque naquela época não havia tantos recursos, né, tecnológicos, e por conta disso, um companheiro nosso aqui da cidade de Araraquara, onde eu resido, Roberto Carvalho, ele gravava as palestras do Jerônimo, e as palestras do Jerônimo estão todas gravadas, disponibilizadas no meu canal Reflexões Aloísio, que as pessoas podem assistir, podem compartilhar, podem baixar livremente. São palestras que foram feitas desde 1986 até 1989, quando Jerônimo Mendonça passava os aniversários dele aqui em Araraquara, no dia 1º de novembro. E essas palestras, posso dizer com certeza, elas são inéditas, porque embora o Jerônimo tivesse feito há mais de 30 anos essas palestras, como foram feitas em base de conceitos do Evangelho, elas são muito atuais. Então, recomendo a você que possa acompanhar lá essas mensagens, essas palestras também, essas lives que nós fizemos lá no meu canal do YouTube Reflexões Aloísio. Boa noite, Carla, boa noite, Jucimara. Deixa eu diminuir a música aqui e vou fazer o seguinte, vou entrar pelo meu perfil para poder acompanhar os comentários também. É um recurso que a gente utiliza para poder acompanhar os comentários sem perder a essência deles, né? Está aqui, deixa eu ver. Um momentinho só que não está carregando. Pronto, carregou agora. Já carregou e vamos entrar aqui também. Pronto. Então, e nós fazemos todas as noites de segunda a sexta. Eu estou explicando para a Jéssica, que ela está conhecendo agora o nosso canal, né, nosso perfil. E eu estou explicando para ela como que funciona. A gente faz todo dia, das 10 horas até mais ou menos umas 15 para as 11. Eu vou tentar reduzir um pouco, porque tem gente que dorme um pouco mais cedo, né? Eu vou tentar levar no máximo 35 minutos, fazer assim mais concentrada nosso bate-papo, para as pessoas que querem dormir um pouquinho mais cedo. Se bem que a gente faz sempre aquela preparação no final, que a gente faz a nossa prece. E é muito agradável essa prece, que já é uma prece para aqueles que já vão dormir também, já sentir aquela sensação agradável
de uma prece que nos conduza a uma boa noite de sono. E nós estamos então hoje, antes de dar início à nossa mensagem, que eu acho ela muito importante, que é Perdoa Sempre, eu vou fazer um convite também a vocês, gosto de fazer o convite no início, que amanhã às 8h15 da noite, às 20h15, nós, pelo perfil Encontro Espírita, vamos estar dando início a um estudo de um outro livro que nós terminamos na semana passada, o livro Respostas da Vida de André Luiz, e vamos estar começando excepcionalmente nessa quarta-feira, porque as lives do Encontro Espírita são sempre às segundas e quintas-feiras, às 20h15, mas amanhã, excepcionalmente, por uma questão de compromisso do convidado, que é o Lucas Gabriel, que é um rapaz de Manaus, que tem um conhecimento vasto e profundo e que já vem fazendo lives sobre o livro Coragem. Então ele vai estar aqui com a gente amanhã, às 8h15 da noite, juntamente com a nossa companheira Camila Tosini, de Curitiba, que faz parte do nosso projeto Encontro Espírita, para estar falando da introdução do livro Coragem. Recomendo, é realmente imperdível. Nossa querida Babi, Bárbara, do Ser Espírita, faz parte também com a gente desse projeto do Encontro Espírita. Eu, a Babi, a Flávia, a Camila Tosini e o Anderson, que é o Gurizada Espírita. Nós fazemos parte desse conjunto interessante, né? Daqui a pouco nós vamos cantar. Então, fica aí o convite para vocês. E sexta-feira, isto é realmente imperdível. Tá? Não é porque eu vou estar trazendo esse convidado, não, porque é um convidado querido, que é o Nicola Frattari, que é da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, terra natal de Jerônimo Mendonça, e ele vai trazer para nós casos e causos de Jerônimo Mendonça. Os nossos amigos aí do Jerônimo Mendonça, que também é um outro grupo que leva o mesmo nome do Jerônimo Mendonça, venham conhecer o Nicola Frattari. E depois vocês podem até convidá-lo para ele fazer uma palestra. Já pensou que alegria vocês receberem aí na cidade de vocês, que é no Nordeste, né, se não me engano? Eu puxei o sotaque da Babi também, desculpa, viu, gente? Mas é no Nordeste, né? Então, é interessante que depois vocês convidem o Nicola, porque o Nicola é uma enciclopédia ambulante de casos e causos do Jerônimo Mendonça. Então, recomendo a vocês, venham para a nossa live de sexta-feira, ouvir as histórias que o Nicola tem para contar para a gente. E ele, como um bom mineiro, e eu sou suspeito que eu gosto demais de Minas, né? Eu gosto demais de Minas. Então eu sou suspeito. Ele conta daquele jeitinho tão gostoso que a gente vai se envolvendo naquelas histórias. Então recomendo, venham nas próximas sexta-feira, dia 19, aqui no nosso perfil, ouvir os casos e casos do Jerônimo Mendonça por Nicola Frattari. Tá bom? Queridos amigos, não tomando muito tempo, que a lição hoje é um pouco grande e ela é literalmente profunda. Ela é muito profunda. Perdoa sempre. Como eu sempre falo, o título de um livro, o título de uma mensagem, a introdução, o prefácio, são importantíssimos para as nossas vidas. A gente tem que ler e refletir porque aquele título já traz um grande ensinamento para nós. Por exemplo, o título desse livro, Escalada de Luz, dá para a gente fazer uma palestra sobre esse tema. Como que eu vou escalar a minha vida, a minha evolução espiritual em direção à luz, para que eu me torne um ser iluminado? É uma opção. Esse daqui, Perdoa Sempre, o título de hoje. Ele não fala perdoa de vez em quando, perdoa quando a mágoa passou, perdoa, não é condicional. É perdoa sempre. Ele coloca para a gente de uma forma fantástica e marcante, sempre. Vamos ver quais os conselhos que o Jerônimo traz para nós nesta mensagem. Em favor de tua saúde, olha só, em favor de tua saúde, nós estamos pensando de caráter egoísta, tá? Da tua saúde, da nossa saúde. O que ele vai falar? Esquece ofensa e ofensor, erradicando a primeira do teu coração, ou seja, erradicando a ofensa do teu coração com o beneplácito do perdão sincero. Perdão sincero é difícil.
A gente não consegue muitas vezes esquecer uma mágoa, uma situação difícil que nós passamos na vida, um ressentimento, Mas eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, procurem tirar do coração esses sentimentos. Não guardem mágoas, não guardem ressentimentos, não guardem sentimentos que não fazem bem. Guardem boas lembranças. Todas as pessoas têm as suas falhas, as suas dificuldades, os seus problemas. E não compete a gente, às vezes, julgar por que uma determinada pessoa agiu dessa ou daquela forma. Melhor que seja ele que fez daquele jeito do que ser a gente. O Divaldo fala assim. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos o Divaldo explicar claramente isso aí para nós? Então é importante que a gente esqueça ofensa, erradicando, tirando do nosso coração com o beneplácito do perdão. E ele vai continuar ainda. E internando o segundo na clínica de tuas preces. Internando o segundo, quem? O ofensor. O ofensor nós devemos interná-lo numa clínica, mas não como se você fosse mandado para uma clínica para se ver livre dele. Não. Fazer com que ele faça parte integrante das suas preces. Poxa, mas é difícil. A pessoa me fez isso, me fez aquilo outro, e eu tenho que ficar rezando por ele? Sim, ore por ele. Ore porque é um irmão em sofrimento. Se ele fez aquilo para você, melhor que tenha sido ele do que você ter feito aquilo para ele. O peso, a carga, a responsabilidade fica toda para ele. Então, quando você ora pelo ofensor, e a gente sabe que é difícil, e no Evangelho está muito claro, né? Odiar, né? Eu tenho aquela expressão, quem não odeia os seus pais, né? Tem uma expressão pesada de Jesus no Evangelho, e a gente vai chegar a uma conclusão que não é bem assim, é amar menos. A palavra odiar significa literalmente amar menos. Boa noite, meu querido Marlon Henrique, seja bem-vindo. Boa noite, Rosimeire. Gratidão por vocês estarem aqui. Nosso querido Marlon Henrique tem um programa fantástico que eu recomendo àqueles que têm as manhãs livres ou assistir depois, que eles têm um programa pelo Espírito de On. Aqueles que não estão seguindo ainda, sigam eles, que eles querem chegar a 1000 seguidores. E aí diz que eles vão fazer uma live fantástica, não sei se vão sortear livros, o que eles vão fazer, mas eles estão na campanha de chegar a 1000 seguidores. Então, bora lá, Espírito de On. O Marlon e a Evelyn são fantásticos, queridos amigos, todo dia, de terça a sexta, às 9 da manhã. Eles falam assim que eles são mó legal. E são mesmo, viu, gente? Recomendo a vocês. Podem assistir que vale a pena. É uma live alegre, descontraída, e o Marlon e a Evelyn são criaturas fantásticas. Queridos amigos do meu coração, viu? Também vocês. Como todos vocês que vêm aqui minha live. Então vejam. Interne o ofensor na clínica de tuas preces. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ó, a minha amiga Babi já fez a divulgação, Espírito de On, sigam lá. A meta é eles já atingirem a 1000 seguidores, tá? Marlon, depois você faz algum sorteio de alguma coisa, que eu já dei o spoiler de alguma coisa. Eu não sei o que, mas quando vem a intuição, é quando o trabalhador está pronto e o serviço aparece. E você tem algum serviço para você fazer aí, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Lembra-te de que o caluniador traz a alma arpoada pela obsessão, a ponto de transformar a língua em chicote de fogo. Aí ele participa por uma outra situação. A pessoa que fez uma calúnia contra a gente, e ninguém gosta de ser caluniado. Ninguém gosta, de forma alguma. O que a gente pode fazer? Lembrar que o caluniador traz a alma arpoada pela obsessão. Não que ele esteja obsediado pura e simplesmente, mas a sua alma, seu espírito, está num processo de dificuldades, de sofrimentos e pode estar sim obsediado também. Não dá para a gente julgar pura e simplesmente querer colocar tudo a culpa nos obsessores. Ah, eu fiz isso porque eu devia estar perturbado, eu devia estar obsediado. Você fez a lição de casa de manhã? Você fez a tua prece? Você fez o teu evangelho no lar? E por sinal
quando a gente fala no Evangelho no Lar, eu preciso implementar aqui em casa o conselho que eu dou para todo mundo. Nesse período de dificuldade, não faça o Evangelho no Lar apenas uma vez na semana, faça 2 vezes na semana pelo menos. Então já passamos a recomendação. Amanhã, quarta-feira, estaremos fazendo o Evangelho no Lar novamente, mais um dia na semana, que a gente já faz de domingo. Então, fica a dica para vocês. Nesses momentos difíceis, Evangelho no Lar 2 vezes por semana. E se tiver mais difícil naquela semana, as coisas estão mais complicadas, faça todo dia. Nem que seja para você abrir uma página do Evangelho, entrar em mentalizações com a sua equipe espiritual, com o seu anjo de guarda. E é importantíssimo fazermos o Evangelho no Lar, principalmente quando as coisas estão mais difíceis. Então, olha, esse caluniador, ele traz a alma perturbada, a ponto de transformar a língua dele em chicote de fogo. Sabe aquela pessoa que tem o prazer de falar mal do outro? Com muitas situações de inveja, pelo prazer da maledicência. Então é importante que a gente tome conta da nossa língua, que não sejamos nós o caluniador, que não sejamos nós que vamos proferir palavras vãs, palavras que vão ofender as pessoas. E cuidado com as nossas palavras, a gente pode derrubar uma pessoa no estado depressivo. É fundamental tomarmos cuidado. E a palavra, ela passa antes por um outro órgão do nosso corpo, que é o cérebro. Então, antes de falar alguma coisa, passe pelo teu cérebro. Avalie. Isso é muito importante. Certo? Aí ele vai dizer ainda: padeces a traição moral da pessoa amada e por isso tentas mergulhar no abismo do suicídio ou despencar no despenhadeiro do crime. Gente, realmente não é fácil. A pessoa que passou por uma traição moral, muitas pessoas são levadas às vezes ao suicídio ou em estado de depressão. E é difícil. Poxa, a pessoa vem para um relacionamento, né? Não são as melhores das boas intenções, uma pessoa que você ama, que você tem tanto carinho, tanto amor, e de repente você se vê numa situação dessa. Tá bom, a gente sabe, sempre fala assim, o Espiritismo não é contra a separação. Não é contra o divórcio, né, nesse sentido mais técnico da palavra. Mas, se não tiver outro jeito, se não for uma forma que realmente a vida da pessoa esteja se tornando insustentável, correndo risco de vida, risco de morte, né, na verdade a gente quer dizer, né, risco de vida é errado. Então, é justo sim que talvez que nesse caso, ou outras situações, não estamos aqui para fazer julgamento de quem quer que seja. Quem somos nós? E tem uma mensagem do André Luiz que fala assim, que aqueles pregadores de moral rigoristas raramente não caem nas mesmas provas que eles condenavam em outros. Então não dá para a gente falar assim, eu estou isento, eu já tenho conhecimento da doutrina espírita, nunca vai acontecer isso, porque nunca vai acontecer, a gente não sabe. Por isso a vigilância e a oração tem que estar constante. Mas se você chega numa situação dessa, a melhor coisa é que tem que ter a sinceridade. Ter respeito pelo semelhante, pelo outro que está com você, que conviveu quanto tempo com você. Mas não sejamos nós, que se passarmos por uma situação dessa, que vamos dar margem a quê? Vamos dar a margem de nos tomarmos a conta do suicídio, como se isso resolvesse o problema? A gente sabe que não resolve. A gente sabe que a vida continua. Diz que a pior coisa que pode acontecer por um suicida é que está naquele processo extremamente angustiante que não dá para julgar, gente. E ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. Então, quando ele toma uma atitude dessa desesperadora, não sabe que não vai resolver, porque o problema vai continuar e vai ter outros problemas atrás disso. Então, não sejamos nós que vamos tomar uma atitude dessa. Se passarmos por uma situação desse tipo, que recorremos à ajuda. Tem vários mecanismos. Nós temos o CVV, que é um 188, que atende pessoas dos mais diversos rincões do nosso Brasil. Que a gente está falando, a gente não sabe nem com quem, de que cidade que a pessoa é. E vai te ouvir, vai ter uma palavra vai ter um ouvido para te ouvir e dar uma palavra de apoio, de socorro para aquele momento de dificuldade. Existem tratamentos espirituais que você pode recorrer à casa espírita, normalmente chamado pronto-socorro espiritual, o atendimento fraterno,
Ah, mas agora está fechada. A nossa querida amiga Monique trabalha num atendimento fraterno à distância que eles têm lá pelo centro deles. Procurem lá, Monique Papo Oficial. Entrem lá e mande um direct para ela. Ela vai com certeza te dar a indicação. Aí ele vai continuar assim, né? Nessa mesma questão da traição moral. Para e pensa que este alguém traz consigo, na intimidade do ser, tormento indescritível do próprio remorso, a caminhar, por sua vez, de queda em queda. Ouvida semelhante ultraje, ou seja, esqueça semelhante ultraje, compreendendo que o verdadeiro amor nada exige e tudo dá de si mesmo. Tudo dá de si mesmo, o verdadeiro amor. Se eu amo uma pessoa e a pessoa não me ama, o problema é dela. Se eu perdoo uma pessoa e a pessoa não me perdoa, o problema continua sendo dela. Se eu traio uma pessoa, o problema é meu. Se uma pessoa me trai, o problema é dela. Então, pense que essa pessoa que porventura fez alguma situação dessa, se algum de nós eventualmente passamos, seja nesta vida, seja em outra, ou ainda iremos passar, porque a gente, enquanto encarnados estamos, não podemos, né, como Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Nós não podemos, como eu disse agora há pouco. Então é fundamental, como a Babei coloca aqui, orai e vigiai sempre, para que a espiritualidade nos ajude. É preciso nos atentar à nossa vibração. Exatamente. Exatamente. A espiritualidade está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, mandando as mensagens. Mas é como a gente faz, eu faço a referência àquela música do Raul Seixas. E nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar. E é isso que acontecia com a gente. A gente vivia correndo para cá e para lá, trabalhando que nem louco, não temos um tempo, uma pausa para a nossa reflexão. Não temos o tempo de fazermos as nossas meditações, as nossas sintonias com os nossos anjos de guarda, que eu sempre digo que anjo de guarda não é só para criancinha, não é só para bebezinho. Vão lá no Evangelho. O anjo de guarda é um espírito superior a nós, eu falo sempre, graças ao bom Deus ele é superior a nós, e que foi confiado a ele uma missão de nos orientar, desde antes da nossa encarnação até o momento da nossa chegada ao mundo espiritual. E ele acompanha diuturnamente a nossa missão, a nossa caminhada. Então é importante a gente lembrarmos sempre dos nossos anjos de guardas, dos nossos mentores espirituais e darmos oportunidade para que eles nos deem um aviso. Porque a gente não pode estar muito ocupado. A gente tem que fazer uma pausa para isso e seguir os bons conselhos que a gente recebe por intuição, porque a gente sabe que médiuns todos nós somos. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Estamos falando de uma mensagem do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, Perdoa Sempre. Tens o lar transformado numa fornalha incandescente, onde sofres a dilacerante dor da incompreensão afetiva. Bom, nesses momentos de isolamento social, é muito comum haver maiores desentendimentos no nosso lar. Mas vamos e venhamos. Por maiores que sejam esses desentendimentos, por maiores que sejam as dificuldades que a gente se depara, porque a gente não ficava o tempo todo com os nossos familiares, os nossos entes queridos, a gente ia para fora, ia fazer o curso, ia no centro, ia fazer uma atividade física, qualquer coisa. A gente passava pouco tempo em casa. E hoje a gente passa muito mais tempo dentro da nossa casa. As nossas viagens, os nossos passeios passaram a ser internos, dentro de nós. E com as pessoas a quem compete, as primeiras pessoas que temos que aparar as nossas arestas. Por quê? Não é com a pessoa que está andando lá no... Vamos pensar, vou falar uma cidade, vamos para um país, no Afeganistão. Tem uma pessoa lá, vou dar o nome dele de José, por exemplo, que é meu primeiro nome. Vocês não sabiam, mas meu primeiro nome é José. Então, por exemplo, eu falo assim, o José que mora lá no Afeganistão, ele
que ele vai representar para mim? Nesta encarnação, nem sei. Não tem a mínima situação. Mas as pessoas que estão aqui no meu círculo familiar, é essa sim que eu tenho que acertar, aparar as arestas. E nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Falar aqui, a gente está dando essas orientações, fazendo essas reflexões, é muito fácil. Que nem a gente fala, né? Eu estava conversando com a Imaculada, assim, pelo direct, e com a Carol também, né? Ah, vem participar de uma live com a gente e tudo mais. Ah, eu sou tímido, tenho vergonha e tal. Que nem eu falo, vir aqui falar é fácil, o difícil é colocar em prática isso que a gente fala. E hoje, que nem na live da Babi, a Babi falou uma outra frase que normalmente eu falo nas minhas lives, né? E aí, eu ouvindo também uma outra pessoa, como a Natália falou uma vez, e como agora a Babi falou hoje na live dela, uma frase que eu costumo dizer, então isso soa muito mais, né? Não é por exemplo, aquela frase não saiu de um texto evangélico. Eu repeti uma frase, a Babi chegou e repetiu a frase. A Natália, eu lia uma frase na live, a Natália repetiu a frase na outra live. Não, falou uma coisa que eu falei, uma reflexão que eu tive a respeito de um tema. E aí fica mais difícil, nossa responsabilidade aumenta. Nossa responsabilidade aumenta. Então, viu, Carol, a Imaculada não está aqui hoje, mas se ela estiver assistindo depois, todos vocês que a gente conhece e tudo mais, a gente fala assim, que vir aqui fazer a live, viu, Carol, não é difícil. Você pode ficar meio envergonhada na hora, assim, meio assado, mas depois, né, o difícil é pôr em prática o que a gente está falando. E você sai daqui e dali a pouco você tem que pôr em prática tudo aquilo que a gente está falando, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Então não tem essa, isso daqui não é para mim. Eu lembro que eu fui fazer uma live uma vez e estava dizendo assim, eu estava fazer uma live e falei assim, nossa, não tem nada a ver com esse tema, assim, não sei porquê. Isso daqui deve ser para os nossos amigos que vão participar da live comigo. Mas, gente, olha, não deu. 5 minutos depois, comigo aconteceu a coisa. Babi está dizendo aqui, provavelmente a nossa casa estava precisando de mais orações. Esse momento nos fez parar para analisar e entender que precisamos mudar para melhor sempre. É verdade. Vamos dar sequência, então. Ele estava falando do lar, né, que se transforma nessa fornalha incandescente. Aí o que ele vai dar de conselho para nós? Alça o teu pensamento a Jesus e envolve os filhos queridos do coração na luz da tua misericórdia. Aqui não é só filhos não, tá? Filhos queridos do teu coração vale para todo mundo. Para esposa, para esposo, para ex-esposa, para ex-marido. Ex-filho não tem, né? Não, ex-filho continua sendo ex-filho. Ex-mãe, ex-pai continua sendo mãe, pai. Tá? Então, esses filhos do coração, é naquele momento que a casa está em fornalha, passando por dificuldades, que a gente tem que parar, fazer uma prece, pedir que a presença dos amigos espirituais, que eles possam ajudar-nos a superar aquelas dificuldades. Por isso, vale a recomendação. Estou falando para você, viu, Aloísio? Para os amigos que estão aí, se quiserem seguir o conselho que eu estou dando para o Aloísio, para esse Aloísio aí que sai daqui da live, a partir de amanhã, Evangelho no Lar 2 vezes por semana, tá bom? Quarta-feira e domingo. Certo? Como diz a Babi, vale para vocês. Podem fazer às quartas, podem fazer outros dias da semana, mas pelo menos 2 vezes por semana. E nos momentos de mais dificuldade, aumenta a dose. E aumenta a dose, eu vou aproveitar e contar de novo aquela história do Rossandro, que ele falou assim, um amigo dele, chegou para o Rossandro e falou, Rossandro, hoje é dia da reunião mediúnica, né? Que você participa? Ele falou, sim, hoje eu tenho reunião mediúnica. Você pode pedir lá na mediúnica uma orientação para mim, da situação, que estou numa situação meio difícil, assim, assado? Pois não, né? Então ele foi lá, e aí, no dia seguinte, e aí, Rossandro, como é que foi? Foi tudo bem. Você perguntou da minha situação? Perguntei. E o que eles falaram? Mais evangelho. Poxa, Rossandro, eu faço evangelho 3 vezes na semana. Quer que eu faça o quê? Todo dia? Não. Eles querem mais evangelho, mas na prática do evangelho. Não basta pura e simplesmente você fazer o evangelho no lar se você não pratica e vivencia aquilo que você estudou e aprendeu. E já falei, né? Se o livro tiver viciado, tem 2 opções.
Realmente ele pode estar viciado de abrir sempre na mesma página, ou ainda não aprendemos a lição e precisamos prestar atenção o que a espiritualidade está dizendo para nós. Vamos dando sequência aqui, ó. Sofres o assalto do amigo leviano. Recorda que esse é o momento de exerceres a piedade cristã, vibrante em teu coração. A piedade cristã vibrante em teu coração. Um amigo leviano pode ser um amigo qualquer que nos trai, um amigo que vai falar mal da gente, um falso amigo, porque na verdade assim, a gente aprende muito mais com os inimigos do que com os amigos, porque os amigos vão mostrar para nós os nossos defeitos. Os amigos às vezes passam a mão na nossa cabeça, não aqueles sinceros, amigos do coração, aqueles amigos que costumeiramente querem o melhor para nós, vão ser sinceros e falar o que a gente precisa. Mas se de repente a gente caiu numa situação de um amigo leviano, é o momento de nós exercermos a piedade cristã que temos no nosso coração. Boa noite, Geise, seja bem-vinda. E aí ele vai na última parte desse parágrafo, que na verdade eu já coloco antes, já posto, faço a postagem, deixo até nos stories, para que vocês possam ler e fazer também, né, as reflexões individuais. Porque de repente eu falo aqui uma coisa que vocês falam, eu não pensei nisso. Por isso que quando a gente traz algum convidado assim para uma live, como costumeiramente a gente faz pelo Encontro Espírita, é para que a gente tenha uma opinião diferente da nossa. Porque eu posso ler, fazer uma interpretação e não ser a real interpretação. Isso é muito importante. Então olha o que ele coloca aqui, ó. Não carregues contigo mágoas ou desalentos, melancolia ou aflições inúteis. Então, gente, está na hora da gente... Olá, Elizabeth, seja bem-vinda. Está na hora da gente começar a jogar o peso morto fora. O que é o peso morto? O peso morto é uma coisa antiga que havia em alguns veículos. Não sei se era de tração dianteira, deve ser eu não sei qual era a tração do veículo. Mas o que acontece? Tinha que colocar um peso atrás da carroceria de um caminhão para que ele não levantasse. Eu não sei exatamente como funciona, mas a expressão é mais ou menos chamado peso morto. Esse peso morto é um peso que não serve para nada, o caminhão está carregando aquele peso justamente para que ele possa ter uma melhor estabilidade. Então, chegou a hora, nós não temos mais tempo de ficar acumulando lixo mental. E o que é lixo mental? Mágoa. O que eu já falei para vocês que é mágoa? É uma má água. É uma má água. Do quê? Que a gente bebe. E, toda vez que a gente ficar pensando em mágoa, estou com mágoa de tal pessoa. Pensa que você está tomando não uma água cristalina. Não uma água cristalina. Mas você está tomando uma água de esgoto. Será que você gostaria de estar tomando aquela água? É mais ou menos assim que funciona. Guardar mágoas, ter desalentos, melancolia ou aflições inúteis não vale a pena. É difícil, a gente sabe que é difícil, mas chegou a hora da gente mudar. Temos que virar esse jogo. E a melhor forma da gente virar o jogo é fazer alguma coisa de bom e de útil para nós mesmos. Que eu sempre digo, a pessoa mais importante desta encarnação não é os nossos filhos, nossas mães, nossos pais, avós, mulher, marido, nada disso. Somos nós, e nós temos uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Por que eu falo para a gente fazer aquele exercício do espelho de manhã? Que nem sempre eu faço, viu, gente? Deixo bem claro para vocês. Mas hoje a Babi comentou a respeito dele. Por que eu falo para fazer isso? Primeiro, às vezes a gente vai chegar assim, a gente acorda mal-humorado, chega para o espelho e fala assim, olhando para o espelho, eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso, você é a pessoa mais importante do mundo, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você ainda não acreditar nada disso, vai servir para você dar uma bela gargalhada. Você já começa o dia dando gargalhada. Olha que coisa boa. Nossa, eu me senti ridículo falando aquilo. Fala. Eu não estou falando aqui. Não estou falando para vocês. Estou falando. E aí? É que eu sei que vocês estão aí. Eu sei que muitas pessoas vão chegar depois para ouvir a live. Mas, na verdade, por exemplo, aqui,
fisicamente falando, esquecendo os nossos amigos espirituais também, que certamente são conosco. Não parece que eu estou de cara para um espelho, para uma tela do celular falando sozinho, que nem bobo, que nem louco? Então é assim, chega para o espelho e fala isso. É um exercício maravilhoso. E aí você vai achar no começo meio chato, meio esquisito. Eu não vou falar isso não, tenho vergonha. Vá lá, gente. A gente não tem mais idade para ter vergonha. Que nem a Babi falou hoje na live dela. Ela não é a idade que ela vai fazer. Falando nisso, a Babi faz aniversário dia 18, quinta-feira agora. Aniversário da nossa querida Babi, ser espírita, que ela não vai divulgar a idade dela, mas ela falou que já está ficando velha nessa encarnação, porque ela já é bem mais velha nas encarnações anteriores da sua vivência espiritual. Já falei para a Babi que a Babi é mais velha, ou seja, é um espírito não mais velha, viu, Babi? Você foi criada antes de mim, então nesse ponto de vista de idade você é mais experiente do que eu, tá? Nessa encarnação eu posso ser um pouquinho mais de idade que você, mas gente, então quinta-feira, Babi fazendo aniversário, diz para nós que vai mandar um bolo de rolo via Sedex. Aí eu fiz essa brincadeira com ela, ela não entendeu que é bolo de rolo porque a Babi mora no Recife e é muito gostoso o bolo de rolo que é feito lá no Recife. Eu, infelizmente, Babi, só comi os fabricados assim, não comi um caseiro. Deve ser muito bom. Quando eu for à sua casa, você faz favor de aprender a fazer e faz um para mim. Senão pede para sua mãe fazer. Tá bom? Mas fica aí, gente, quinta-feira, aniversário da nossa querida Babi, Ser Espírita. Entrem lá no perfil dela, sigam Ser Espírita, cumprimentem, vamos fazer uma festa. Vamos deixar a Babi lotada de imagens, de mensagem no seu direct. Parabéns, querida amiga. Interessante. E a Babi eu conheci realmente pelas lives. A Babi, quando eu estava pelo perfil Aloysio Sônego, foi interessante que ela foi a minha 100ª seguidora. Então eu mandei uma mensagem de agradecimento para ela, e era a época dos desafios, e a gente estava com a questão dos desafios dos 21 dias da Carol. Eu falei para ela assim, Babi, posso te desafiar? Porque eu não queria colocar a pessoa numa situação de saia justa, né? Forçar a pessoa a participar de um desafio, assim, de fazer 21 lives, né? A Babi falou, não, pode sim, pode fazer sim. Olha, eu vou terminar meu desafio e aí eu te convido no último dia. Aí sabe o que ela falou? Não, se quiser eu posso começar já. Eu terminei acho que num domingo, alguma coisa. Eu posso começar já na quinta-feira. Ótimo, então vamos lá. Então já fiz. E aí a Babi, acabei conhecendo ela, conhecendo a Flavinha, conhecendo o Anderson, e a Camila eu já conhecia do home office. E aí formamos o Encontro Espírita, que é o encontro de almas e queridos amigos, como vocês todos são. A gente vai se conhecendo, a gente vai se interagindo e é muito gratificante participar dessas lives com vocês. Então vamos lá, não vamos guardar nada dessas coisas que não servem para o nosso crescimento espiritual. E ele fala, o que ele vai dizer? Que a reencarnação traz consigo a afeição de escola, a moda de escola, onde a dor leciona sempre a maneira de mestra austera, aparando aos poucos as arestas de nossas imperfeições morais. O melhor remédio para todos os males está na bênção do perdão sincero, no esquecimento de todo mal. Por isso, querido irmão, perdoa sempre. Olha, gente, eu falo por sempre, essa questão que ele colocou de aparar as arestas foi mais ou menos aquilo que já tinha falado, né? Que nós temos as nossas diferenças com os nossos companheiros de lar, né, da nossa casa, companheiros de trabalho, e é lá que a gente vai aparando as nossas arestas. E a Livinha, que já me conhece bastante, já falei várias vezes em palestras presenciais lá no Núcleo Espírita André Luiz, onde foi a primeira casa que eu fiz palestra aqui em Araraquara há muito tempo atrás, e eu sempre falo que nós encarnamos na condição de pedras brutas, aquelas pedras de asfalto, aquelas pedras negras, pontiagudas, cheias de pontas. E a gente vai, ao longo da vida, atritando com as pessoas, atritando com posturas de vida, atritando com situações das mais diversas, seja no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na rua, na chuva, na fazenda, né, como diz aquela música, onde formos, a gente vai tendo esses atritos. E esses atritos são necessários, são importantes para apararmos as nossas arestas, as nossas pontas que machucam, né, como porcos espinhos que se cutucam, né? Então é o momento
de apararmos essas arestas. E nós não vamos ainda, nesta encarnação, sairmos na condição de um brilhante, de uma pedra magnífica que brilha a todo custo. Mas nós vamos, com certeza, se a gente conseguir superar essas dificuldades, sairmos daqui pelo menos como pedregulhos, já mais claros, mais purificados e sem as pontas das pontiagudas que nos machucam. Boa noite, Lourenço. Boa noite, nosso querido amigo do Divulgando Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui praticamente finalizando a nossa reflexão da noite. Chama Perdoa Sempre, do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Ela vai estar salva no IGTV, depois se vocês quiserem acompanhar. Toda noite nós estamos aqui fazendo essas reflexões de segunda a sexta. E concluindo essa situação da escola, que o Jerônimo fala que é uma mestra, que a dor é uma mestra, eu poderia dizer para vocês que na escola normal, né, fundamental, ensino médio, faculdade, né, a gente aprende a lição e depois passa pelas provas. Na vida é o contrário. A gente passa pelas provas para depois aprender a lição. Essas reflexões que nós trouxemos para a noite de hoje. E para amanhã, vou mostrar para vocês. O Jerônimo passou para nós 2 lições pequenas. Tá? Deixa eu ver se eu mostro certinho aqui. 2 lições pequenas. Então eu vou falar das 2. Em guarda e dar. Tá? A lição da noite serão 2, porque são pequenas e dá para a gente comentar sobre elas. Em guarda e dar. Tá bom? E agradeço mais uma vez, então, a presença de cada um de vocês que estiveram conosco. Sem sombra de dúvida, não teríamos razão de estar fazendo esse bate-papo sem a presença de queridos amigos do coração. A gente sempre fala que não importa a quantidade de seguidores que vem que nós temos, mas se a gente conseguir, com uma palavra, com uma mensagem, atingir a um só coração, já estamos feito o nosso trabalho. E com certeza, se a gente serve para alguma coisa para vocês, fico muito feliz, porque para mim serve muito. Tá bom? Então agora é aquele momento que nós fazemos nossas preces, nossas vibrações. Nós vamos pedir para aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, pedindo a fluidificação pela equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, e que a gente possa nesse momento se ligar aos nossos amigos espirituais, a Jesus, o nosso mestre. Tá bom? Vamos então, agora neste momento, colocar a música da Ave Maria. E assim, queridos amigos, queridos companheiros, vamos tomar uma posição confortável, nos ligarmos a equipe espiritual que sempre nos acompanha, lembrarmos do nosso querido Jerônimo Mendonça, que é o responsável por esse trabalho que fazemos com muito amor, com muito carinho. A ele agradecemos a oportunidade de tê-lo conhecido em vida, na certeza que ele está sempre nos amparando, nos protegendo também, e a cada um de vocês, cada um de nós que vem aqui participar, seja neste momento ou seja depois. Somos imensamente gratos por esta oportunidade. E com este pensamento, dirigimos este pensamento de paz, de amor, ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa olhar por cada um de nós aqui presente, que Ele possa atender aos nossos pedidos, às nossas preces, às nossas vibrações, que possa abençoar o lar de cada um de nós, abençoar os nossos familiares, aquelas pessoas que ainda trazemos dentro do nosso coração, que talvez nos magoaram, nos ofenderam, e que possamos, Senhor, desenvolver o perdão, mas o perdão sincero, o perdão do coração, aquele perdão que apaga, que cobre a multidão de erros. Auxilia-nos, Senhor, a desenvolver essa capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam. E se porventura, Senhor, certamente ofendemos, magoamos, ferimos
tantos outros corações, seja nesta vida ou em outra. Concede-nos, Senhor, o perdão, que possamos, esses amigos, esses queridos corações que ofendemos em algum momento, possam receber o nosso pedido sincero de perdão e que eles possam, por sua vez, amainar os seus sentimentos em relação a nós e nos perdoar. Dá-nos, Senhor, a proteção necessária para seguirmos em frente nessa jornada difícil, sabemos, sobretudo nesses momentos atrozes que estamos passando. Mas se o barco fica meio jogando de um lado para o outro, os ventos estão soprando mais fortes, o mar está agitado, tenhamos a certeza, tenhamos a fé em vós, que está no leme desta embarcação e que não desampara nenhum de seus filhos. Somos gratos, Senhor, por tantas bênçãos e pedimos por os doentes, pelos médicos, enfermeiros, por aquelas pessoas que estão em seus leitos, nas suas casas, sofrendo também por conta dessa pandemia, seja por isolamento social, seja pela doença. Dê mais responsabilidade às criaturas, dê mais entendimento, Senhor. Auxilia para que as pessoas se tornem mais responsáveis, que tomem consciência de que não estão aqui para brincar, para passear, para se divertir, mas sim para crescer, progredir e evoluir. Rogamos, Senhor, que atenda aquele pedido que trazemos muito particular em nosso peito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas e que elas se transformem em remédio e lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Marquinho. Boa noite, Silva Rodrigues. Desculpe. Marquinho, você chegou agora. Fique tranquilo, meu querido. Prazer te ver aqui novamente. O Marquinho também é um querido que estava sempre junto conosco. Ele já falou que não daria sempre para assistir ao vivo, mas que bom que você chegou. Mas a live vai estar salva. Espero que você depois possa ouvi-la. E fica também o convite para você, viu, Marquinho? Quando você se sentir confortável, venha aí, porque dia 16, o mês que vem o nosso querido Carlos. Não definimos a data ainda, mas dia 16 de abril, a nossa querida Babi vai estar aqui conosco. Você falou que estaria em viagem, Marquinho, é verdade. E a Babi vai estar aqui conosco no dia 16 de abril, que é uma sexta-feira. E por falar nisso, Marquinhos, que chegou agora, os outros amigos também que chegaram depois, dia 18, aniversário da nossa querida Babi. Entrem lá no perfil Ser Espírita, curtam, compartilhem, vamos lá fazer uma festa para a nossa querida Babi. Ela merece. Então, amigos queridos do coração, só tenho a dizer gratidão. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, que vão estar depois. O importante é a gente estar levando essa mensagem de crescimento para nós mesmos e para cada um de vocês, se assim for o caso, né? Amanhã, então, nós teremos mais uma mensagem do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E a mensagem de amanhã são duas, que são curtinhas, né, que eu falei, em guarda e dar. Gente, uma boa noite, muita paz, muita luz, e que o nosso Divino Mestre possa nos dar uma noite abençoada de estrelas luminosas a envolver os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Tchau, gente.